Hoje é um dia especial. Estamos aqui para celebrar os 20 anos da Ina Campus Cambé, uma história construída com fé, dedicação e transformação de vidas. Mas nenhuma grande caminhada começa do nada. Toda grande história começa com um encontro. E o primeiro capítulo dessa jornada tem dois personagens principais, o pastor Oswaldo e a pastora Márcia. Agora, eis a grande questão. Quando vocês se conheceram? Meu Deus, tem muita história. Pode falar, amor. Na verdade, a gente já se conhecia só de vista, mas nós nos aproximamos mais num acampamento de jovens, e era acampamento de carnaval, e nós tínhamos muito hábito ali de enviar correio elegante. Na nossa época era o correio elegante. E a minha irmã e duas primas minhas armaram uma para nós e fizeram um correio elegante em meu nome, sem eu saber, e marcaram um encontro no acampamento para nós dois, porque o que elas queriam é que a gente namorasse, né? Então foi ali que tudo começou, né? Verdade. E aí? Foi provavelmente no ano de 1980, mais ou menos, né? Foi muito rápido. 1980, gente. E nesse ano nós noivamos e nos casamos. Meados dos anos 80, enquanto o mundo vivia ao som de vinil e ainda sem internet, o pastor Oswaldo e a pastora Márcia estavam dizendo sim um para o outro. Mal sabiam que esse sim ia muito além do casamento. Era o início de um ministério. E a família cresceu, vieram os filhos e hoje os netos. Agora segura essa. Pastor Oswaldo, como é que foi esse primeiro contato com a Ina Londrina? A nossa história, a minha história em particular, começa quando eu era garoto. E a Nova Aliança tinha tenda na esquina da Rua Pernambuco com a Avenida Paraná. Então, o que acontecia? A gente terminava o culto no domingo à noite, os nossos pais encerravam o domingo na tenda, que era a Nova Aliança. E eu lembro que o nosso filho, o Felipe, ele chegou para nós e disse assim que Deus tinha falado com ele, que o lugar dele era a Igreja Nova Aliança. Até eu brinquei com ele na época, se Deus falou com você, quem somos nós para falar o contrário, né? E daí nós, como ele era um adolescente, nós o trouxemos na igreja, e eu lembro que eu entreguei o nosso filho nas mãos do pastor Corsini, que ele era o pastor dos adolescentes na época, né? E o pastor Corsini nos convidou para estar junto com o Felipe na igreja, né? Uma coisa que marcou nesse dia, né? Nesse domingo que a gente foi, a gente estava muito angustiado e todos os cultos a gente ia para frente, né? Nos apelos, tinha apelo, a gente estava lá na frente. E eu lembro de um domingo que teve ceia e a pastora Lígia saiu de lá da frente e veio dividir a ceia com a gente, né? Então aquilo para nós foi muito impactante, porque a gente não se sentia digno de estar ali, né? E a gente aguardava em Deus uma resposta. E aí, quando foi que ela dividiu a ceia, ela falou assim: Deus está chamando vocês, porque é momento de vocês plantarem raízes, né? Então isso marcou a nossa vida, e foi desse momento que nós começamos a tomar uma decisão. E então, Deus colocou um novo desafio no coração do pastor Oswaldo e da pastora Márcia: plantar uma igreja em Cambé. Como vocês souberam que era a hora de dar esse passo? O que vocês sentiram nesse momento? Na verdade, existiam células aqui, se reuniam, e o pastor Davi entendeu que era uma necessidade começar uma igreja aqui. Foi dentro desse desafio que nós recebemos, né? E aí nós assumimos isso. Nós ficamos por um ano vindo de Londrina até Cambé, participando das células, das reuniões, até o momento em que a igreja viu, é momento para abrir a igreja, né? Para inaugurar a igreja. Eu admiro o nosso pastor Davi, pela forma como ele decide as coisas, né? Se fosse depender do meu relatório, eu acho que não teria igreja, porque quando eu cheguei, depois desse um ano vindo aqui para e chegou no final do ano, ele pergunta para mim o que eu achava
de começar a igreja em Cambé, eu coloquei muitos empecilhos por causa da locomoção de um bairro para outro em Cambé. Havia muita dificuldade, distância. Então, é uma dificuldade de acesso, né? E por causa disso, eu achava que não era o momento de começar uma igreja. E naquele momento, o pastor Davi deu uma respirada assim, olhou para mim. Então, nós vamos começar a igreja o ano que vem. Eu dei uma risada, engoli seco, né? Mas então, vamos começar a igreja. Então, galera, foi assim que a INA Campus Cambé começou. Mas antes de tudo, o pastor Oswaldo teve que abraçar a cidade. E quando eu digo abraçar, não é só no coração não, viu? Ele literalmente caminhou por Cambé inteira. Pastor, conta pra gente. Foi uma caminhada de fé ou o senhor só estava querendo conhecer cada cantinho da cidade? Porque olha, se teve alguém que realmente fez um tour por Cambé, esse alguém foi o senhor, hein? Então, a igreja tomou a decisão de plantar a igreja em Cambé. Então, eu assumi isso, de amar Cambé, de me doar por esta cidade. Então, eu saí da minha cidade, das minhas raízes, Londrina, vim para cá e eu tomei uma decisão. Eu quero ser um cidadão, quero me sentir como cidadão dessa cidade. Então, o que eu fiz? Eu lembro que num sábado eu botei a mochila nas costas e dei a volta na cidade. A primeira coisa que eu fiz foi fazer isso, cercar a cidade. Então, eu andei ao redor da cidade. Gastei aí umas 10 horas caminhando, mas eu creio que foram uns 3 anos nessa caminhada. Mas é interessante, recebi a palavra de autoridade, estava nos meus pés, mas também acontecia fatos nesse período que marcou a nossa vida. E também foi até via aérea. Um irmão que não está mais conosco, o Senhor o levou. Ele era um homem assim bem ligado nessas coisas de esportes radicais, né? E ele tinha um ultraleve, tipo um aviãozinho ultraleve. E um dia eu estava pregando na igreja sobre medo. Eu era uma pessoa que tinha muito medo de altura. Tanto é que eu nunca tinha andado numa roda gigante. Eu tinha medo de altura. E um dia eu preguei sobre medo. E naquele dia ele me desafiou. Ele falou comigo: ô pastor, domingo, vamos voar sábado para orar pela nossa cidade. Eu já tinha acabado de pregar sobre medo. Eu falei: eu vou falar para ele que eu tenho medo de altura. E eu falei sim para ele, né? Então eu lembro que naquele ultraleve eu tinha só lugar para pôr o pé e tinha o banquinho da grande aeronave. Eu tinha que segurar no banquinho. Então eles partiram para voar e eu parecia uma estátua. Parecia uma pedra, morrendo de medo daquilo, mas eu fui. O nosso lugar aqui em Cambé é cheio das orações. No chão e no ar. Bom, depois de toda essa jornada, olha onde chegamos. A cidade de Cambé foi abençoada por esses 2 pastores incríveis e por todo o presbitério da Igreja Nova Aliança. Eles deram o melhor de si em cada detalhe. Oraram, planejaram e confiaram. E então, finalmente, chegou o grande dia, o primeiro culto da INA Campus Cambé. Pastora Márcia, conta pra gente, como foi esse primeiro momento? O local que nós encontramos, né, para começar a igreja é ali no alto da Avenida Inglaterra, e em frente ao posto Bucioli, na esquina, tinha escadaria, né, e foi uma noite bem especial, cheio da presença de Deus, né, pastor Davi, pastora Mônica, o presbitério ali, celebrando aquele momento, foi uma noite de muita alegria, e nós fomos muito marcados nessa noite
muita gratidão no nosso coração. E nesse dia, eu lembro bem, né, que a pastora Mônica trouxe uma palavra para nós. E quando ela estava orando ali, o Senhor deu uma visão para ela de uma rede muito grande. Era uma rede, a rede é feita, né, ela é firme em nós, né, nós que seguram essa rede. E ela dizia que essa rede era como os relacionamentos fortes que Deus estava colocando ali na igreja, né? E esses relacionamentos fortes trariam essa colheita, né? Então isso nós guardamos no nosso coração. Olha só tudo o que já vivemos até aqui. Foram 20 anos incríveis. Cada momento, cada testemunho, cada culto, tudo isso fez parte dessa linda história que é a INA Campus Cambé. E o mais incrível, a história não para por aqui. Ainda tem muito mais por vir. Muitos capítulos para serem escritos, muitas vidas para serem transformadas.